essa fantasia que existiu durante muito tempo, que o mundo, ele estava ali, inclusive tem a frase do Francis Fukuyama, né, de que a história tinha acabado, que o que aconteceria dali para frente não teria nada historicamente relevante. Isso Sério? daí era Você acreditava nisso? acreditável quando acabou a Segunda Guerra Mundial, porque as coisas estavam estáveis, o mundo parecia que o capitalismo tinha vencido e que o mundo liberal foi o grande vitorioso, mas hoje a gente vê, na verdade, uma grande crise desse mundo liberal. O que mudou, você acha? Daquela paz pós-queda da União Soviética, o capitalismo, os países cada vez mais trocando comercialmente, dependente um do outro, e você fala, parece que agora tá tranquilo. O que mudou? É que é o seguinte, uma coisa é o que a gente quer, né, o chamado wishful thinking. Então, viver num mundo estável, em que as fronteiras elas são respeitadas é uma coisa, mas o que acontece dentro de cada território, isso daí não tem como a gente ter o controle total. Então, por exemplo, você olha uma fronteira, como é que é a formação de um estado? Resumidamente, um estado ele vai ser formado pelo grupo mais violento que conseguir dominar. Não é assim que foi formado o Brasil? O grupo que foi mais violento, que conseguiu manter por meio da violência, por meio de guerras, foi o que conseguiu formar o Brasil. Não foi assim também nos Estados Unidos, conseguiram avançar para o oeste por causa de meio de violência, enfim. Isso daí é o normal, isso daí é o natural, tá? Não tem nada de absolutamente errado nisso. No território brasileiro, a gente vai observando esses movimentos nacionais, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, como eu falei, só que isso daí acontece também lá no Cáucaso, acontece nos Balcãs, acontece daí na África. Então, aquelas fronteiras, elas significam algo para o mundo ocidental que não necessariamente vai refletir a natureza que aqueles grupos estão envolvidos, fora os interesses, né, os financiamentos que existem. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente viu durante o governo Bolsonaro artistas internacionais levantando hashtag para a população e votar, os mais jovens votarem. E parece que é algo ali sem interesse nenhum. Parece que o Leonardo DiCaprio efetivamente estava preocupado com o Brasil e todos aqueles ativistas, né? Ou seja, esses grupos, esses interesses que estavam envolvidos ali, eles acabam afetando a nossa realidade. E aí, sabe por que eles estavam fazendo isso? Por quê? Eles eram financiados por uma ONG do George Soros. Então, é um negócio até que eu tenho um grupo no Telegram gratuito que eu coloquei isso, que eu mostrei que tinham como a Anitta, o Leonardo DiCaprio, por exemplo, todos eles estavam recebendo financiamento de George Soros por causa de um think tank que ele tem lá nos Estados Unidos. Enfim, esses interesses que vão surgindo, sejam geopolíticos, econômicos, eles não vão parar porque as fronteiras estão paradas ou porque, sei lá, o fim de guerra, o que quer que seja. Os interesses eles vão continuar sendo conflitantes. Sei lá, no dia a dia aqui do teu podcast, pode ser que você entre em conflito com alguém, esse conflito ele seja menor ou maior, mas esse conflito ele vai ser normal, né? Isso daí vai acontecer em grandes grupos também, e é isso que vai fazer com que a humanidade ela não pare de guerrear. Vai ser sempre confronto de conflitos que vão existir. Tem um lance que eu citei aqui um pouco atrás também, dessa questão aí da tensão entre China e Taiwan. Como que tá isso? China e Taiwan vai repetir um episódio que existiu lá nos Estados Unidos com Cuba, né? Se você olhar ali a geopolítica dos Estados Unidos, você vai ter o Golfo do México, quem vai estar ali na saída do Golfo vai ser Cuba. Então, estrategicamente? Estrategicamente sim, porque a maior parte do comércio internacional ele vai acontecer justamente nos mares, né? Então, por exemplo, o comércio mundial hoje, ele acontece nos mares. Tanto é que os países que não têm saída para o mar, eles são mais pobres, como é o caso do Afeganistão. O Afeganistão ele é um território mais fragmentado e não tem saída para o mar, enfim, tá ferrado. Paraguai. Os dois países mais pobres aqui, estrategicamente e geopoliticamente na América do Sul, é justamente Paraguai e a Bolívia, né? Então os Estados Unidos precisam disso, essa saída para o mar, e quem você vai ter nessa saída é justamente Cuba. É por isso que os Estados Unidos têm uma preocupação tão grande com Cuba, porque essa movimentação, tanto comercial quanto militar, ela não acontece se Cuba for tomada dos Estados Unidos, e o ponto em que a humanidade chegou mais próxima de acabar foi justamente durante a crise dos mísseis, né? E esse movimento ele vai acontecer também muito similar lá em Taiwan. A gente consegue colocar o mapa aí da China com Taiwan, porque Taiwan é a mesma coisa, a saída ali da China, do comércio internacional.
E é por aí até, Vilela, que a gente vê como o Brasil, ele é um espetáculo, poderia ser uma potência muito maior. O Brasil é uma potência regional, mas poderia, inclusive, ser uma potência mundial. Porque o mar, por exemplo, que a gente viu lá no Oriente Médio, a gente consegue colocar, mesmo o Oriente Médio aí, a gente... Não, a gente vai colocar de Taiwan. Mas o Oriente Médio ele vai explicar bem isso, tá? O Mar da China também. Ah lá. Olha a dificuldade que é para a China conseguir sair do seu território para fazer comércio, por exemplo, ou para ter movimentações militares. Kratos, tem um mapa que mostra disputas territoriais no Mar da China, no Mar Meridional da China. E a gente vai ver que a China tem disputas com as Filipinas, por exemplo, tem disputas com o Japão, vai ter uma série de disputas territoriais. Que de ilhas? De ilhas, inclusive, e de exploração do território, do mar, porque o mar ele também faz parte do território do país, tá? O Brasil não tem disputa com absolutamente ninguém. E tem uma costa gigantesca. Achou o mapa, Kratos? Achei. Ah, esse daí? Não, show. Aí a gente vê como o Brasil poderia ser uma potência gigantesca, tá? A gente sabe que uma das grandes vantagens dos Estados Unidos é que ele tem uma liberdade ali do mar de um lado do outro gigantesco. Para os dois lados. Então o único ponto de tensão que os Estados Unidos vão ter é justamente Cuba. Cuba vai estar ali atrapalhando, vai ser um obstáculo nessa saída do Golfo, que é ali onde desemboca o rio Mississippi. Agora, olha o inferno que é a vida do chinês quando ele tem o mar. Tá cercado, né? Tá cercado. Kratos, bota só rapidinho aí no Brasil, depois a gente volta aqui na China, tá? Porque aí vai ficar mais claro ainda. O Brasil não tem confusão nenhuma. Então, todo esse território aí, inclusive esse azul mais clarinho, que avança, tá? Para dentro do mar, porque você tem ali, por exemplo, Fernando de Noronha. Então, o que vai ter ao redor de Fernando de Noronha também vai ser território brasileiro, é um território marítimo. O Brasil não tem disputa nenhuma. A grande dificuldade brasileira, na verdade, é que ele não tem a saída ali do outro lado do oceano, né? Então, seria a grande dificuldade brasileira. Mas a China não. Então, agora sim, Kratos, vamos lá. O negócio ficou mais claro aí pra galera. Voltar pro outro mapa. Isso. A China, por outro lado, é a segunda maior potência do planeta. Tá crescendo, vai demorar para passar dos Estados Unidos, se é que vão passar em algum momento, mas eles não têm essa mesma liberdade, ó. Então tem território ali que é disputado, principalmente com o Vietnã, com as Filipinas, com o Japão também. Então tudo isso daí vai interferir no crescimento militarmente, politicamente, enfim, da China. E quem vai ter um papel muito parecido nesse sentido é Taiwan, porque Taiwan, que a China está tentando reconquistar, fica no meio de tudo isso. Então é um obstáculo a mais para esse avanço geopolítico, militar, econômico, enfim, que a China sonha ter um dia. E aí, Kratos, se a gente conseguir voltar, tô perturbando tua vida hoje, hein? A gente conseguir, se a gente conseguir voltar naquele mapa de Israel, vai ser interessante, porque a galera vai ver o quanto que o Brasil, na verdade, ele é beneficiado pela natureza e a gente não consegue aproveitar. Olha aí, ó. Então, o Sudão, inclusive, tem uma disputa lá também, pesada, que tá rolando agora. Sudão com a Etiópia, Egito, enfim. A saída para o oceano, efetivamente, não é tão livre ali. Inclusive, a Arábia Saudita, o Iêmen, que fica ali perturbando aquele estreito que tem ali para a saída para o Mar Arábico. A gente vai vendo que essas complexidades que o mundo enfrenta, inclusive na Europa tem essa mesma dificuldade que a gente está vendo aí de disputas territoriais dentro do mar, o Brasil não possui absolutamente nada disso. A gente tem a faca e o queijo na mão e incrivelmente a gente consegue se cortar.